Continuando com o livro, a gente estava falando sobre o ciclo dos conflitos, falamos sobre o ciclo pessoal dos conflitos. Agora nós vamos falar a origem do primeiro conflito. O primeiro conflito de um ciclo pode provir de qualquer momento da vida de uma pessoa. Na maioria dos casos, ele começa na infância e até mesmo na mais tenra infância. Tenra infância é como eu falei, até os 7 anos. A gente é bem pequeno. É assim que vemos crianças que apanham frequentemente dos coleguinhas ou com baixo desempenho escolar, ou ao contrário, geradoras de violência. Entretanto, a origem do primeiro conflito pode ser bem mais antiga e se situar, por exemplo, no dia do parto ou antes, durante a vida intrauterina. Este tipo de conflito é muito mais frequente do que se pensa. Durante a gravidez, em útero, a criança sente tudo que a mãe vivencia. Os problemas do casal, violências físicas ou psíquicas, medos, tristezas, risco de aborto espontâneo. O feto registra tudo. Isso já é comprovado, gente, né? Achar não, tá? Além disso, quando da descoberta da gravidez, certos casais se perguntam se vão ter ou não a criança. Porque, assim, aqui está uma nota. Na França, o aborto é legalizado até a 12ª semana de gravidez. Então, acontece isso, né? Dos pais se questionarem. Então, isso constitui um trauma terrível para ela, que será gerador de medos para a criança. Já dentro no útero, né? Para a criança, né? Mesmo quando ainda é um embrião, né? Não chega nem a ser feto. Também há muitas crianças que não são desejadas pelo pai ou pela mãe, o que também dá origem a medos, crenças ou valores perturbadores. O parto, além do seu aspecto traumatizante fisicamente, tanto para a mãe quanto para o bebê, constitui o primeiro conflito de separação para o recém-nascido. Separação de sua mãe, que era tudo para ele durante a gravidez. Isso porque, durante esse período, ela lhe assegurava amor, alimento, calor e proteção. Mais tarde, ao longo da vida, esse conflito de separação se repete com frequência. Separação para ir à creche ou à escola, para ir trabalhar, para se casar, para se divorciar, para se mudar. Então, essa questão da separação, né, a gente, desde quando a gente nasce, já começa, né, assim, esse conflito da separação. Assim, os primeiros conflitos e, portanto, as primeiras memórias erradas podem provir da vida intrauterina ou do dia do parto. Tais situações seriam, inclusive, muito comuns. Porém, a origem do ciclo de conflitos pode se situar ainda mais longe no passado. Vejamos isso no parágrafo seguinte. E ainda tem mais para frente que fala sobre a situação do karma, mas aí eu vou falar no outro vídeo. Aqui vou falar no ciclo familiar de conflitos. Certos estudiosos, tais como Anne Ansley Schutzenberg, tem um livro mas é francês, ou Paulo Del Castillo, também outro livro francês de psicologia, La Psicogenealogia Aplicada, é a Psicogenealogia Aplicada, tá? De Barcelona. Então, assim, elas encontraram uma origem familiar para muitos conflitos. Elas fizeram esses estudos, escreveram esses livros e elas pesquisaram, né? Então, essas duas estudiosas encontraram uma origem familiar para muitos conflitos. Foi assim que nasceu o que hoje é chamado de psicogenealogia. Na definição da Wikipédia, teoria lançada pela professora Anne Anselin Schutzenberg, da Universidade de Nice, segundo a qual os acontecimentos, traumas, segredos, conflitos vividos pelos ascendentes de um sujeito condicionariam os transtornos psicológicos, as doenças e os comportamentos estranhos ou inexplicáveis deste último. Então já vem da nossa árvore genealógica, é isso, entendeu? Que esses conflitos psicológicos já vêm da nossa árvore genealógica. Então, por isso que é psicogenealogia, o nome desses estudos, né? É verdade que as situações com frequência se repetem de geração em geração. Câncer de mama, divórcio com a mesma idade, falência. Por isso que é importante quebrar os ciclos, né, da sua família. Você ser, às vezes, uma pessoa que vai quebrar ciclos. Eu quebrei ciclos na minha família, tá? Quem conhece um pouco a minha história, quem me conhece, sabe que eu quebrei ciclos na minha família. Já falei com vocês. Tem que quebrar os ciclos da família da gente,
Porque aí você que a gente chama de ovelha negra da família, mas na verdade não é. É porque aquela pessoa que vem para quebrar os ciclos, tá? Ciclos disso, de divórcios, ciclos, né, de doenças, ciclos de falência, de escassez, enfim. E o que nos leva a pensar que memórias erradas são transmitidas de pai para filho, de mãe para filha, né? Mas transmitida não só geneticamente, como energeticamente, espiritualmente. Vários elementos podem sustentar, até mesmo explicar, a tese do ciclo familiar de conflitos. Há, em primeiro lugar, a hereditariedade, que provém dos seus pais e, claro, através deles, dos seus antepassados, porém não se deve esquecer a educação dada pelos pais, que transmite assim à criança, como já vimos, seus medos, valores e crenças, e, portanto, suas memórias erradas. Logo, os aspectos inatos, obtidos pela hereditariedade familiar, e os adquiridos realizados pela educação dadas pelos pais, já pode explicar, em grande parte, a ocorrência de situações idênticas com os filhos e seus pais ou avós. Quer dizer o quê? Tanto a parte genética, né, física, quanto a parte educacional, social, influencia. Então, assim, é a questão da genealogia, genética e a questão ambiental. Então, né, esses dados vão sendo transmitidos para os seus filhos, né, através dos pais e avós, e tem estudos demonstrando também que a gente às vezes herda muito mais coisas dos nossos avós, nossos antepassados, bisavós, do que até mesmo nossos pais. Por isso, são ciclos, né? Vem lá nossos tataravós, bisavós, avós, você observe isso na sua família, você tem ciclos para serem quebrados. Então, continuando aqui, falaremos mais adiante da epigenética. Eu fiz um vídeo falando sobre epigenética, gente. É bem interessante, que é um ramo da genética que se interessa pela influência do mundo exterior e da experiência vivida das pessoas na expressão dos genes, porque já é comprovado, assim, por exemplo, até na água, tem um estudo do japonês, esqueci o nome dele agora, que ele botou diversos recipientes de água e pediu para crianças, né, pessoas, emanassem amor para aquela água, emanassem raiva para outra água, enfim, alguns sentimentos. As águas que recebiam amor, gratidão, elas se transformavam em cristais maravilhosos de gelo. As outras ficavam com cristais deformados, tadinho. Ou então apodreciam quando não gelificava, né? Quando botava para gelar. E as que recebiam amor, gratidão, continuavam cristalinas. Então isso quer dizer o quê? Nós somos feitos 70% de água. Então tudo que a gente pensa, né, que a gente sente, que a gente fala pra gente, a gente também está emanando pro nosso corpo. E isso afeta a nossa epigenética. Isso quer dizer que a gente tem como modificar também nossos genes através do pensamento, dos sentimentos, principalmente sentimentos. Então, a epigenética constitui uma nova descoberta no campo da genética e mostra que a expressão dos genes é influenciada pelo modo de vida e pelos acontecimentos que ocorrem na vida. O modo de vida, assim, como você se alimenta, se você fuma, se você bebe, isso já é mais do que comprovado, né? Que a gente vai influenciar a sua genética, a expressão de seus genes, na verdade. Assim, o que os seus antepassados viveram modificou os genes deles, e tais modificações foram em seguida transmitidas às gerações seguintes. Este fenômeno epigenético permite compreender a importância da genética nos ciclos familiares de conflitos. Se tomarmos o exemplo de um câncer de mama descoberto em uma mãe, depois na filha algumas décadas mais tarde, é possível apontar várias explicações para esse fenômeno. Há presença de genes cancerígenos que foram transmitidos de mãe para filha, tais como os genes hereditários BRCA1 e BRCA2, hábitos de vida idênticos, né, que ensinados pelos pais aos filhos desde a infância, como a alimentação, o álcool, o tabaco, atividades esportivas e outros. Uma maneira de pensar idêntica, inculcada igualmente desde a infância. Isso é bom, isso é mal, você é boazinha, você é burra, etc. Que são fontes de medos, valores e crenças. Trata-se aqui de uma espécie de filtro familiar, através do qual a criança enxergará o mundo pela vida inteira. O mimetismo dos filhos em relação aos pais. Isso se vê na idade adulta, através de profissões idênticas e atitudes idênticas. Mimetismo é imitação, tá? Então, os filhos acabam imitando os pais. Então,
assim, profissões idênticas, né? Pais são advogados, pais e os filhos também, médicos, professores, enfim. Então, eles imitam até na questão das profissões, atitudes, né? Pai e filho alcoólatras, mãe e filha divorciadas, com a mesma idade, etc. A criança, tendo se tornado um adulto, recria inconscientemente as mesmas situações vividas pelos seus pais, muitas vezes com a mesma idade, tanto as boas quanto as ruins. Em definitivo, não é fácil afirmar a razão exata pela qual a moça sofre o mesmo tipo de câncer que a mãe. Seja como for, o problema de fato passou de uma geração para outra. Um outro exemplo nos é fornecido por Luísa, que não havia encontrado o homem da sua vida. A moça decidiu, mesmo assim, ter um filho, e por isso escolheu um genitor, do qual teve um filho que ela criou sozinha. Alguns anos mais tarde, ao retraçar sua árvore genealógica, ela percebeu com espanto que tinha uma tia-avó, também chamada Luísa, que havia sido mãe solteira. Depois descobriu o mesmo fenômeno mais longe, no passado, dentre os seus ancestrais. Uma outra mulher também havia sido mãe solteira. Aquela mulher pertenciam 3 mulheres, das quais 2 com o mesmo nome. Olha que interessante. Entendeu? Eram 3 mulheres, 2 com o mesmo nome e com a mesma história, que haviam criado filhos sozinhas. É difícil neste caso falar de coincidência, né, gente? Então, segundo a psicogenealogia, seriam, sobretudo, as últimas 7 gerações que influenciariam a hereditariedade de um indivíduo e que, portanto, poderiam transmitir memórias erradas ao descendente. Então, como eu falei, tataravós, bisavó, avós, né? Avós já é a segunda geração, terceira geração. Bisavós, quarta, tataravós, quinta, sexta, sétima. Então, você vê como que é bem lá atrás. Quanto às gerações mais antigas, as memórias seriam apagadas, como que diluídas pelos séculos. Isso parece lógico, senão seria preciso voltar no tempo até Adão e Eva. Apesar de certas pessoas ainda quererem que nós carreguemos o fardo do erro de Adão e Eva no paraíso, né, gente? Que a gente não tem que carregar nada, né? Esse erro de Adão e Eva no paraíso. Dentre as 7 gerações que influenciam os indivíduos, parece que é a das avós que predomina, dos avós, né? Talvez até mais do que a dos pais, avós, o avô e a avó. Na verdade, tataravós, né? Existiria frequentemente uma espécie de contrato familiar realizado no inconsciente da família, contrato este que daria um lugar especial, uma missão especial à criança que acaba de nascer, como, por exemplo, cuidar dos irmãos ou criar laços entre todos os membros da família ou ainda cuidar dos pais ou dos avós. Um outro exemplo é fornecido por Salomão Celan, que descreve a síndrome do jacente. Essa síndrome foi escrita num livro, mas é um livro em francês. Então, ele explica em seu livro que muitos filhos se veem encarregados pelo contrato familiar de substituir um membro da família que acabou de desaparecer, um tio morto na guerra, um irmão falecido em um acidente. A própria escolha do nome do recém-nascido predispõe a essa substituição jacente, que jaz. Então, esse nome já é, né, tipo assim, Jacinta, né, Jacinto, Renato, meu nome, Renata, né, Renata, que é renascido, é Renato, né? Significa renascido. Então, assim, nós com esse nome já viemos ao mundo, a criança que vem ao mundo, quanto a ela, não foi informada desse fardo que lhe foi imposto de forma mais ou menos inconsciente pela família. Por isso, ela se submeterá a tal contrato com dificuldades de má vontade. Entretanto, no dia em que ela tomar consciência desse peso que a família lhe impôs, sua vida se iluminará e as cores finalmente aparecerão, enquanto até então tudo no passava de escuridão e morte. Eu não sabia, agora que eu fiz uma associação, porque eu sempre soube que meu nome tem essa questão de renascido e tal, mas e como eu quebrei ciclos familiares, então eu vim com isso, que bom, né? Realmente foi difícil no início aceitar. Aliás, é surpreendente constatar que, com frequência, o simples fato de descobrir uma origem familiar para um conflito, que muitas vezes é um segredo de família, mas também uma memória errada familiar, basta para compreendê-lo e lhe trazer uma solução. Foi o que eu fiz. Tal descoberta age, de certa forma, como uma verdadeira revelação. É como se a pessoa conhecesse desde sempre a resposta para o desafio, mas se recusasse a enxergá-la. Por isso, quando a causa familiar é trazida à luz, quando ela é verbalizada, a pessoa sente imediatamente em seu fórum íntimo que é a verdade e tudo se torna possível. Ela passa a desejar, então, apenas uma coisa, ser liberada daquele contrato. Isso é
isto é, ser liberada daquela memória errada familiar. Ela está, de certa forma, praticando Ho'oponopono sem nem saber. Então, eu já estava praticando Ho'oponopono sem saber há muito tempo, porque eu pratico há 8 anos. Mas eu já estava quebrando esse ciclo. Mas eu quebrei depois com a prática, com certeza, que foi que me fortaleceu. O Ho'oponopono também poderá ajudá-la a apagar essa memória, pois mesmo que esta última pareça ter sido realizada pela família, não deixa de ser verdade que a pessoa continua sendo, mesmo assim, criadora dessa situação, entendeu? Então, assim, a gente tem que fazer Ho'oponopono para isso, para limpar, para quebrar ciclos, porque é possível. Assim, os conflitos, situações e problemas tendem a se repetirem de geração em geração. Eles se repetirão muitas e muitas vezes até que finalmente um elo daquela corrente familiar traga uma solução para o conflito, a memória errada, quebrando desse modo o ciclo infernal. Isso libera os antepassados daquele fardo e ao mesmo tempo dispensa os filhos de terem de enfrentar por si próprios esse tipo de problema. Próximo capítulo vou falar no próximo vídeo eu vou falar sobre o ciclo das vidas passadas e o karma. Vamos dar continuação a isso dos ciclos. E eu quebrei ciclo, gente. Gratidão.